Nesse vídeo, vamos falar sobre um tema crucial para a segurança da computação moderna, as vulnerabilidades em processadores. Nos últimos anos, falhas críticas como o Spectre, o Meltdown e outras foram descobertas em processadores da Intel, da AMD e da ARM, afetando milhões de dispositivos em todo o mundo. Essas vulnerabilidades exploram técnicas como a execução especulativa e ataques de canal lateral, colocando em risco dados sensíveis. Alguns conceitos principais para tratar sobre esse tópico, as vulnerabilidades, são a execução especulativa, que é uma técnica usada por processadores modernos para aumentar o desempenho, onde basicamente o processador tenta adivinhar o resultado de uma operação e executa instruções antecipadamente. Se a previsão estiver correta, o sistema ganha em velocidade. Se estiver errada, as instruções são descartadas. No entanto, durante esse processo, vestígios de dados sensíveis podem ficar armazenados em cache ou registradores, o que abre brechas para ataques. Já os ataques de canal lateral exploram vazamentos de informação indiretos, como tempo de execução, consumo de energia ou acesso à memória cache. Por exemplo, ao medir quanto tempo uma operação leva ou analisar o comportamento da cache, um atacante pode inferir dados sensíveis, como senhas ou chaves criptográficas. Esses ataques são particularmente perigosos porque não dependem de falhas diretas no software, mas sim de características físicas ou comportamentais do sistema. Além disso, temos os privilégios de execução, que é um dos conceitos importantes para tratar também, que é a hierarquia de privilégios em processadores. Os sistemas operacionais usam dois modos principais, que é o modo kernel, que tem acesso completo ao hardware, e o modo usuário, com permissões restritas. Muitas vulnerabilidades, como o Spectre e o Meltdown, permitem que o código malicioso em modo usuário acesse dados privilegiados do kernel, comprometendo a segurança do sistema. Bom, vamos falar então das vulnerabilidades nas arquiteturas, tanto da AMD, na Intel, na ARM e aquelas que são comuns a todas. Quando a gente está falando da AMD, nós temos o Sinkhole ou Synclose, que afeta os processadores AMD desde 2006 e é causado por uma falha no SMM, que em tradução literal é o modo de gerenciamento de sistema. E ele abre espaço para execução arbitrária de código. Nós temos o Zenbleed, que é uma falha na arquitetura da Zen 2 que permite obter dados sensíveis do usuário sem precisar de acessos privilegiados. Ou seja, se você acaba sofrendo um ataque ali através de um código em JavaScript dentro da web, você pode ter informações sensíveis sendo vazadas. Nós temos o Cache Warp, que é uma vulnerabilidade nos processadores EPIC, encontrada no hardware focado em máquinas virtuais. Né? A linha EPIC é uma linha da AMD justamente focada, né, para servidores, né, utilização de máquinas virtuais, e esse problema, essa vulnerabilidade pode acabar afetando muitas pessoas, agora que nós estamos numa época que o cloud está expandindo bastante. Para a Intel, nós temos o Indirector, que é uma vulnerabilidade no IBP, Indirect Branch Predictor, que abre oportunidade para ataques de BTI, né, Branch Target Injection, que são conhecidos como Spectre V2. Nós temos também o AVX Time Inside Channel Attack. Esse aqui também está presente lá na AMD, e é uma vulnerabilidade que infere onde dados sensíveis podem estar armazenados durante a execução de instruções AVX. Né? Você está ali executando sua instrução AVX e durante o programa malicioso vai utilizar o side channel para poder estar atacando a sua máquina. No ARM, nós temos o TICTAG, que é uma falha na arquitetura que permite o acesso de memória protegida. Né? Então, você tem ali espaços de memória que são reservados para coisas específicas e você pode ter ali alguma coisa sensível, né? Que esse programa não deveria ter acesso, que ele acaba acessando. Bom, agora para todas as arquiteturas nós temos dois muito famosos, que é o Spectre, ele quebra o isolamento entre programas diferentes, fazendo com que acessem locais arbitrários na memória, e o Meltdown, que derrete a camada que isola as aplicações do usuário do sistema operacional, né? Então, você tem ali o seu processador ora operando em modo núcleo, ora operando em modo usuário, e tipo, essa divisão existe para sua segurança, e o Meltdown derrete, né, essa camada, impede que ela funcione. E vale lembrar também que esse Spectre e o Meltdown, eles têm diversas variantes, né, que podem ser exploradas também por outras vulnerabilidades. As vulnerabilidades citadas pelo Juan resultam de falhas no design da arquitetura do hardware. Essas falhas estão ligadas a mecanismos internos criados para melhorar o desempenho do processador, mas que, sem a devida proteção, podem ser explorados por mal. Eu separei os slides de acordo com os motivos do aparecimento de determinadas vulnerabilidades. A execução especulativa e predição de desvios. Ela é uma técnica em que o processador tenta prever qual instrução será necessária antes de ter certeza do resultado da operação anterior. O Spectre explora falhas na predição de desvios que tenta adivinhar o caminho em que o programa seguirá.
O processador executa instruções especulativas antes de verificar se eram realmente necessárias. Mesmo que o resultado seja descartado, ele pode deixar rastros no cache, permitindo que um atacante descubra dados sensíveis através de técnicas de análise de tempo. O Meltdown explora uma falha na separação entre o espaço do usuário e o espaço do kernel. A execução especulativa ignora temporariamente as verificações de acesso na memória, permitindo que programas comuns acessem informações privilegiadas do sistema operacional. Isso acontece porque o controle de acesso ocorre tardiamente no pipeline de execução. Também vamos ter os canais laterais, que são ataques que não exploram falhas diretas do código, mas sim características físicas do hardware, como o tempo de execução, o uso de energia ou o comportamento do cache, para obter as informações. O AVX explora o tempo de execução das instruções do conjunto AVX. Ele consome muitos recursos do processador e, ao medir variações no tempo de execução dessas instruções, um invasor pode inferir se certas operações estão ocorrendo e onde os dados sensíveis estão armazenados na memória. Isso acontece porque o AVX usa unidades de execução específicas que apresentam padrões de tempos previsíveis. O Zenblade afeta a arquitetura Zen 2 da AMD. O problema está em uma falha no mecanismo de renomeação de registrador, que é usado para otimizar o uso de registradores internos no processador. Devido a um erro na lógica de controle, o processador pode vazar informações de registradores usados em processos anteriores, permitindo que dados sensíveis sejam expostos sem a necessidade de privilégios especiais. Agora temos, por fim, a gestão de memória e modos de operação, que são falhas em como o processador gerencia a memória e os modos de operação privilegiados. Eu vou falar do TICTAG, que explora uma falha na arquitetura ARM que permite acesso indevido à memória protegida. O problema está na forma como o hardware implementa o controle baseado em tags de memória. Devido a erros de verificação dessas tags, é possível acessar regiões da memória que deveriam estar isoladas, quebrando o isolamento entre processos e expondo dados sensíveis. Olá, vou falar agora um pouco sobre os impactos e a descoberta dessas falhas que nós estamos citando no nosso trabalho. Começando pela falha Meltdown, já citada aqui, foi descoberta lá em 2018, e a principal questão dela é o acesso ao kernel. Então, como toda a súmula ali dessa falha é você quebrar a segurança que você tem de acesso ao kernel, com essa quebra você tem acesso a coisas que não deveriam, como chaves e senhas. Então, aplicativos web ou malwares poderiam ter acesso a coisas que eles não deveriam, em condições normais. E aí, seguindo para a próxima falha ali, a falha Spectre, que foi descoberta ali logo perto, em 2018, ela tem a ver com a questão da predição de código, que é uma tecnologia que existe nessas arquiteturas de processadores, que é basicamente o processador está prevendo o código ou a próxima instrução que ele poderia dar. E muitas vezes, que é nesse caso, né, a falha, é que ele pode estar prevendo algo que ele não deveria em condições normais. Então, ele pode estar acabando quebrando alguns protocolos de segurança e vazando coisas que ele não deveria. E aí, seguindo para a próxima, temos a AVX, que não existe uma data ao certo onde foi descoberta essa falha, porque é um estudo muito contínuo, mas posso falar que em 2011, onde teve um grande lançamento da Intel, ela começou a ser estudada mais a fundo. E foi logo nessa época, assim, depois que foi percebido que invasores poderiam, através do gasto energético e da análise de latência do processador, extrair informações sigilosas desse processador e de todo esse sistema. Então, basicamente, esses são os impactos, né? Vazamento de informação através da análise de latência, memória e energia. Seguindo para a próxima e penúltima, nós temos a Zenblade, que é uma falha lá da arquitetura AMD, Zen 2, que basicamente você não invade nada, mas na verdade você invade, né? Só que a forma que você extrai as informações, que o invasor pode extrair tudo isso, é através dos registradores. Então, ele nem precisa de acesso de usuário, privilégio, ele só olha os registradores do processador e consegue extrair vários tipos de informações sigilosas que ele não deveria ter. E seguindo para a última, agora temos uma falha da arquitetura ARM, que foi detectada lá em 2024, ano passado, que é a respeito das tags de memória. Dentro da arquitetura ARM você tem um MTR, se eu não me engano, posso estar equivocado, não lembro o termo, mas é basicamente uma extensão que é responsável por toda a questão de erros de memória. Então, tudo que for alguma corrupção, alguma coisa que não deveria acontecer na memória, ele corrige. E usando o mesmo princípio do Spectre, que é a predição de dados, ele consegue usar a predição
para obter tags de memória, que seriam formas de burlar a própria extensão que protege essas falhas. Então, não é necessariamente a tick tag que vai danificar o seu computador ou vazar a informação, mas ela vai facilitar o invasor de invadir esse computador e extrair essas informações. Bom, falando agora sobre as soluções encontradas para mitigar as vulnerabilidades abordadas, começamos com o Meltdown. E para mitigar o Meltdown, as soluções principais são o KPTI, que isola o espaço de usuário do kernel, e o Kaiser Patch, que limita a exposição de endereços sensíveis, além de ajustes no hardware para garantir verificações de permissão antes da execução de instruções inseguras. Quanto ao Spectre, as soluções incluem Hatch-Polyne, que segura a execução especulativa, IBRS e STIBP, que restringem predições entre processos e threads, além de melhorias no hardware e barreiras no software. No Indirector, as mitigações envolvem IBRS, STIBP e BPP, além de melhorias no BTB e IBP em novos processadores. Para o AVX, utilizamos FGKASLR, re-randomização, isolamento de TLBs, modificações nas instruções AVX e monitoramento de anomalias. No Sync Close, aplica-se patches no kernel, monitoramento de processos suspeitos e uso de land lock para reduzir riscos. E aí, para o Zenbleed, a atualização do microcódigo da AMD e patches no sistema operacional são as principais estratégias. No Cache Warp, desativação de InVD com o SEV, patch de microcódigo, uso de CLWB e monitoramento de anomalias são as soluções. Por fim, para mitigar o tick tag, utilizamos barreiras de especulação, preenchimento de instruções, ajustes no hardware, fortalecimento da sandbox e melhorias no alocador de memória. Essas são algumas das principais soluções para as vulnerabilidades apresentadas. Obrigada!